temas que foram distribuídos, os derivados do leite, eu vou estar falando sobre o leite UHT e o HT zero lactose. O que é o leite UHT? Por definição, é um leite que ele é submetido a uma temperatura ultra alta, por volta de 130 a 150 graus, durante 4 segundos. E imediatamente ele é resfriado a uma temperatura inferior a 32 graus e envasado sob condições assépticas em embalagens estéreis e hermeticamente fechadas. E como se dá a classificação? Essa classificação ela vai se dar de acordo com a matéria gorda presente e vai ser dividida em leite integral, leite semidesnatado ou parcialmente desnatado e o leite desnatado. E o zero lactose? O zero lactose ele não vai possuir o açúcar do leite, que é a lactose propriamente dita, ou vai ter uma quantidade muito pequena. O limite de lactose permitido pela Anvisa é de até 100 mg a cada 100 gramas de leite. E o processo de fabricação? Após essa matéria-prima ser recebida na indústria, vai passar por um processo de filtragem para retirar as impurezas, vai ser encaminhado para um tanque de resfriamento e logo em seguida vai para o processo de centrifugação, onde vai ocorrer a retirada do creme. Depois dessa retirada do creme, vai passar por uma pasteurização a 65 graus durante 5 segundos e vai ser armazenado num tanque de resfriamento. Com isso, ele vai passar pelo processo de esterilização, que seria o HT propriamente dito. Ele vai ser submetido ao aquecimento durante 4 segundos, de 2 a 4 segundos. Um aquecimento de 130 a 150 graus e logo em seguida ele vai ser resfriado novamente. Vai passar pela desnatadeira e vai ser homogeneizado e vai sofrer um resfriamento gradual até ir para o invase. Logo após o invase, esse leite ele permanece na indústria durante 3 a 5 dias para passar por um controle posterior, antes de ser comercializado. E o zero lactose, como isso ocorre? Ele vai passar pelo mesmo processo da ultrapasteurização e logo em seguida vai ser feita a adição da lactase, que é ele vai passar pelo método de hidrólise enzimática. Essa lactase ela vai estar quebrando a lactose e logo em seguida segue o processo normal, ele vai ser envasado nas embalagens assépticas. E esse é um processo muito importante para a produção industrial, porque ela vai possibilitar a indústria fazer novos produtos zero lactose. Vai abrir uma nova gama de produtos. E a diferença entre o HT e o pasteurizado? A diferença principal vai ser o processo de aquecimento que esse leite vai passar e, consequentemente, o tempo de prateleira. O pasteurizado ele vai sofrer um aquecimento numa temperatura de 71 a 75 graus por 15 segundos e seguido de um resfriamento. Esse processo ele vai ser suficiente para destruir os micro-organismos patogênicos e também a flora bacteriana presente. E a vida média de prateleira é de 5 dias e ele necessita ser mantido sob refrigeração. São os famosos leites de saquinho, mas hoje em dia também já é comum encontrar o leite pasteurizado em caixinha. E o HT é o processo onde ele vai se tornar comercialmente esterilizado, ou seja, livre de qualquer tipo de micro-organismo patogênico, e vai estar sofrendo aquele aquecimento de 130 graus a 150 durante alguns segundos. E a vida de prateleira desse produto é de 180 dias antes de ser aberto, e após aberto ele deve ser consumido em até 3 dias e mantido sob refrigeração. E em questão do regulamento técnico de identidade e qualidade desse produto, está disposto na portaria número 146, de 7 de março de 1996. O objetivo é fixar a identidade e as características mínimas que devem conter e obedecer esse leite, que esse leite deve obedecer. Classifica também a definição, que eu já disse, e a classificação. Além disso, lá tem as composições e os requisitos que esse leite deve seguir, como os ingredientes obrigatórios, que é o leite, ingredientes opcionais, que seria o creme, o aspecto que esse leite deve apresentar, líquido, cor branca, e no quesito odor e sabor devem ter odor e sabor característicos, sem sabor e nem odor estranho. E as características físico-químicas, a questão da matéria gorda, para definir se o leite vai ser integral, desnatado, semidesnatado,
A acidez que esse leite deve conter em relação à questão do ácido lático, a estabilidade ao etanol 68% e o extrato seco desengordurado. Aí nessa tabela estão descritas as porcentagens, o grau que deve ter. Após a incubação do leite, a embalagem ela deve ser fechada a 35, 37 graus e permanecer durante aproximadamente 5 dias. E após esse tempo, ela deve obedecer algumas características. Ele não deve sofrer modificações que alterem a embalagem. Ele deve ser estável ao etanol 68%. A acidez não deve ultrapassar 0,02 gramas de ácido lático a cada 100 ml. As características sensoriais, elas também não devem diferir de um leite que acabou de sair da indústria, que ainda não foi incubado. E em relação ao acondicionamento, esse leite ele deve ser envasado em materiais adequados para as condições e que garantam uma hermeticidade da embalagem e uma proteção apropriada contra a contaminação posterior. Os aditivos e coadjuvantes serão aceitos o uso dos seguintes estabilizantes: o sódio, na sua forma de monofosfato, sódio difosfato e sódio trifosfato. Eles podem ser utilizados separados ou em combinação em uma quantidade não superior a 0,1 gramas a cada 100 ml. E os contaminantes, esses contaminantes orgânicos presentes, eles não devem superar o limite estabelecido pela legislação específica. A questão dos pesos e medidas e rotulagens serão aplicadas de acordo com a legislação específica para cada uma. E os critérios microbiológicos. Na avaliação microscópica e macroscópica, deve haver ausência de qualquer tipo de impureza ou elementos estranhos. E na parte dos microbiológicos e tolerância, esse leite, o HT, ele não deve ter micro-organismos capazes de proliferar em condições normais de armazenamento e distribuição. Pelo que após uma incubação, que eu já disse que vai ocorrer na embalagem fechada, com 35 a 37 graus durante 7 dias, ela deve obedecer esses critérios aqui. Aqui no N seria o número de amostras e o C a quantidade de amostras que poderiam dar positivas, no caso nenhuma, já que é um leite considerado comercialmente esterilizado. E nessa tabela, a tabela é muito extensa, eu trouxe parte da tabela para estar apresentando, mas qualquer coisa eu posso estar disponibilizando a tabela completa. Vai estar os critérios de expensão, para onde esse leite vai ser destinado, se ele pode ser aproveitado na indústria ou não. Aí tem as categorias, ele é dividido em categorias ou ocorrências. Um leite esterilizado com acidez abaixo de 0,14 vai ser inutilizado, ou utilizado em produtos não comestíveis, com acidez entre 0,18 e 0,22 gramas. Ele vai ser parcialmente desidratado para a industrialização, desde que os aditivos que foram colocados sejam compatíveis, mas ele não poderá ser usado em leite condensado, por exemplo. Aqui também fala do esterilizado com níveis acima de 0,22 gramas de ácido lático, também não vai para produtos comestíveis. E algumas alterações acentuadas de coloração, devido ao tratamento térmico que esse leite sofre. Ele pode ir para a fabricação de derivados láticos, desde que os aditivos sejam compatíveis. Aditivos em quantidades superiores às permitidas. Esse leite também vai para a fabricação de outros derivados láticos, desde que seja compatível esse número de aditivos. Quando os resultados microbiológicos eles dão acima do limite permitido, geralmente esse leite vai ser encaminhado para alimentação animal. E o leite UHT, quando ele está instável ao etanol 68%, esse vai para produtos não comestíveis. E quando a embalagem está defeituosa, ele pode ser utilizado para outros produtos láticos, desde que os aditivos sejam compatíveis, mas o comum é a utilização na alimentação animal.
Assim eu finalizo o trabalho e deixo o meu e-mail caso vocês tenham alguma dúvida, para que vocês entrem em contato, que sabendo responder eu vou sanar todas as dúvidas.